o seu auxílio, o seu amparo, para que nós possamos, Senhor, entender, compreender o estudo e tirar o melhor proveito, colocando em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Jesus ampara a todos nós, encarnado e desencarnado, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Obrigado. Estamos então no capítulo 2 do Gênesis, versículo 7, estudando sobre reencarnação e tendo como base a obra Missionários da Luz de André Luiz, psicografia do Chico, capítulos 12 e 13. Eu vou, antes de iniciar a leitura, alguém... Só abrir essa janela um pouco. Antes da gente iniciar, alguém tem alguma colocação, gente? Vocês chegaram a dar uma lida no texto? Nós estamos entrando na parte que vai falar sobre o corpo humano. Isso é até interessante porque a primeira parte que a gente estudou desse versículo foi falando do homem pó da terra, né? E lá a gente percorreu um pouco do ponto de vista científico, como que o nosso corpo surgiu, por que que ele surgiu, como que foi esse processo, que é um processo demorado, né, que não é uma coisa simples. Então, o que percebemos é que nesse versículo estava descrito um projeto que durou assim anos, né, para ser concluído. Então, a gente fez um ponto de vista Tá sem som, Thiago. Não, gente, desculpa. Tô falando aqui enquanto sei o quê. Ai, ai. É que eu desliguei na hora da pressa que tava dando eco. Bom, eu tava comentando o seguinte, que a gente tá estudando o capítulo 2 ainda, versículo 7, e que nós estamos falando sobre reencarnação, falando do sopro de vida, né? Com isso, estamos na obra de André Luiz, por psicografia de Chico Xavier, que é o Missionários da Luz, capítulos 12 e 13, Reencarnação de Segismundo. Eu tinha perguntado se alguém, antes da gente continuar, né, se alguém quer comentar algo que ficou aí, se até agora está dando para entender direitinho qual que é o objetivo, né? Porque a gente está, parece que deu uma pausa assim, no Gênesis e está estudando André Luiz, mas na verdade estamos estudando o Gênesis, mas pegando um caso clássico, né? Um caso bem conhecido na doutrina espírita, que é esse da reencarnação de Segismundo. Eu falei também, aí com o microfone mudo, que a gente viu na primeira parte desse versículo, falando sobre o homem feito do pó da terra, percorremos um pouco aí do ponto de vista da ciência, né? Como que foi a criação do nosso corpo, por que que foi feito de tal forma, pesquisamos aí, percorremos algumas situações que mostram que nada na criação é por acaso, e algo que nós vimos aí desde o início também é que esses processos descritos em versículos bíblicos no Gênesis, quando nós pegamos em termos de evolução, nós vemos aí coisas de milhões e milhões de anos, né, que demoram para acontecer e que são descritas lá de forma bem sucinta. Essa forma sucinta às vezes tende a deixar a gente assim pensando que esse livro não é tão importante, que não precisa ser tão levado a sério. Acho que a gente não, né? Geralmente eu falo a gente nos incluindo, mas nós já percebemos e por isso estamos continuando no estudo que esse livro não tem nada de desinteressante, né, gente? Pelo contrário, quando a gente aprofunda, ele tem muita coisa para nos ensinar. Eu separei uma frase que eu li lá no livro Calma, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Deixa eu achar ela aqui para me falar para vocês,
que tem a ver um pouquinho com isso que eu estou comentando. Achei maravilhosa a mensagem. O título dela: Prevenções Negativas. Livro Calma, psicografia Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O último parágrafo da mensagem, não vou ler ela toda não, porque nós já vamos ler muito na obra de André Luiz, mas o último parágrafo fala assim: em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Olha que bonito. A criação é iluminada e está, marcada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. Quer dizer, as coisas acontecem no tempo de Deus. Lá no livro de Gênesis nós vimos então que esses processos descritos em versículos são fenômenos naturais, guiados por Deus, por Jesus, pelos seus espíritos trabalhadores, co-criadores, que vão exercendo a função que cabe a cada um deles. Por que estou falando isso? Porque agora nós vamos entrar na parte do livro Missionários da Luz, que está falando de um processo reencarnatório, que a gente, pelo menos eu no início, na doutrina espírita, achava que era muito simples. Era tipo, reencarnar é um espírito adentrar um corpo, voltar para a Terra. E aqui não, aqui vai mostrar para nós detalhes. Boa noite, Eliana. Aqui para nós vai mostrar detalhes do momento em que ocorre a união do espírito no corpo, qual momento que é esse. Só que antes disso tem todo um preparo, Tem toda uma missão ali feita, tem toda uma cooperação dos espíritos, das equipes responsáveis por isso, para que esse processo ocorra da maneira correta. E a gente está vendo esse preparo. Aqui chegou numa parte que André Luiz então adentrou um local, um recinto onde trabalha uma equipe especialista em preparo do corpo físico para a reencarnação. Quer dizer, o corpo nosso tem a evolução. Nós temos a evolução geral, essa que nos transformou em seres humanos, que somos hoje, com esse aspecto físico, mas cada corpo também tem a sua individualidade e isso serve para que nós possamos exercer da melhor maneira a missão que nos cabe na Terra. Quer dizer, é da misericórdia divina que nós tenhamos a melhor ferramenta para exercer aquilo que nos cabe. Ele não nos manda para cá de mãos vazias, ou sem possibilidades de exercer aquilo que nos cabe. Não. Ele nos manda na melhor condição possível para exercer a tarefa que nos cabe. E eu estou falando da ferramenta material, o corpo físico. André Luiz está adentrando um lugar onde tem especialistas no preparo do corpo físico. Estamos então na página, no PDF que eu mandei lá, página 104, no último parágrafo. Vou continuar a leitura. O último parágrafo que a gente leu foi: felicitavam-me no íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e suas mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos na esfera carnal.
Aqui o André Luiz observou então, e eu cheguei a comentar isso no último encontro nosso, que quando eu ia para a escola, geralmente na biblioteca, isso quando era mais novo, né, ensino fundamental, até no primário tem escolas que já tem modelo lá do corpo da gente, né, do corpo humano. Aí tem um esqueletinho, ou às vezes tem um cartaz pendurado com o desenho dos órgãos. Eu lembro que eu via isso, eu já ficava fascinado, assim, interessado no quanto que era diferente, né, a parte, principalmente a parte interna nossa. E aí eu ficava abismado, eu fico imaginando como que o André Luiz ficou aqui quando ele viu esses, né, que tinha todos os desenhos nos detalhes mais íntimos, assim, né, da figuração. Seu microfone está aberto aí, Leandro. Nos detalhes mais íntimos da figuração humana, né? E ele ali com destaques luminosos, né? Mostrando com fenômenos elétricos. Então imagino ali que tinham células, né? Desenho de células percorrendo. Deve ser uma maravilha. André Luiz então estava nesse lugar. E aí, continuando, identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Respeito e gratidão. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que nossa colônia contasse com instituição desse teor. André Luiz ficou abismado, gente, com o cuidado, a importância que eles davam lá para o corpo físico. Né? Justamente por isso, porque é a nossa ferramenta. É aquilo que vai nos ajudar a cumprir a nossa missão. E nós até chegamos a discutir, né, do quão é importante cuidar do corpo, né, assim como do espírito. Comentamos aqueles casos em que há tanto interesse na beleza simplesmente material que muitas vezes a gente compromete, né, algumas situações aí que comprometem o funcionamento perfeito do corpo físico, que sente nada mais, nada menos do que as impressões do espírito. Não é nada de fora que aparece assim no nosso corpo físico. Ele reflete o adoecimento do espírito. Então, é muito mais importante a gente cuidar do lado espiritual como maneira de prevenir doenças. Quer dizer, a doença ela é o reflexo daquilo que está no espírito. E tudo isso ocorre sempre. É impressionante. Qualquer impressão negativa que apareça no corpo físico, quer dizer, no material, é por causa do nosso excesso de materialismo. É por causa de algum abuso, é por causa de alguma paixão, é por causa de algum vício, é por causa de algum descuido relacionado ao materialismo e não ao lado espiritual. Por exemplo, se eu tenho... Ô, Tiago, Oi, dona Cida. até quando, igual você falando e eu pensando, quando nasce uma pessoa, né, uma pessoa com uma legião, e tem pessoa que tem, né, aquela legião feio mesmo, assim, que realmente até impressiona a gente de ver. Então, quer dizer que é isso aí, porque é um abuso que eu fiz, eu agredi o meu corpo físico numa outra encarnação, né? Então, nada é à toa, né? Por isso que eles falam tanto, né, da gente em tudo, né? Porque hoje eu tô com o corpo aqui perfeito, mas se eu abuso disso aí, né, ingerindo muita coisa, eu tô danificando meu corpo e aquilo vai refletir no meu espiritual, né? Então, uma próxima, eu posso não ter o mesmo benefício, né, de nascer com um corpo saudável, igual estou com ele agora, né? Então, isso traz para a gente uma reflexão, para a gente pensar e trabalhar isso, né? Agradecendo, né? E não abusando da coisa perfeita que Deus nos entregou.
É isso mesmo. A gente pode dizer que a maioria, grande maioria desses casos de algum tipo de desvio, né, alguma coisa diferente, assim, como marca no corpo físico, seja algum tipo de deficiência ou deficiência até mental, a maioria delas vem desse processo de abuso, né, que a gente já teve em alguma outra reencarnação e que nós mesmos nos privamos de ter na próxima, para a gente, né, a lei divina funciona aí como misericórdia para que a gente aprenda de alguma forma o que é preciso, ou é pelo amor ou é pela dor, mas sempre é pelo amor porque a misericórdia divina age sempre em nosso favor. Por que eu disse quase todos os casos? Porque nós vamos ver um caso típico aqui que a pessoa vai nascer com uma deficiência, mas não é por expiação e nem prova. Ela pede isso, né? Nós vamos ver aqui mais para frente. E isso que a senhora comentou tem fundamento. Quando a gente abusa, né? Porque aqui a gente está falando de corpo, mas a forma que recebe, né, os fluidos, a matéria orgânica necessária para produzir o nosso corpo é o perispírito. Assim como o espírito, o perispírito também é uma espécie de individualidade que eu carrego comigo. Então, se eu lesiono o meu corpo, né, em uma reencarnação, eu posso comprometer o perispírito, né, porque o corpo mesmo, vamos supor que deu um câncer em algum lugar, na hora, por causa de abuso, de excesso, né, até por sentimentos negativos, viu, gente? Tem pessoas que não fumam, não bebem, né? E por algum outro motivo aparece aí câncer, doença grave, e tem estudos que mostram que sentimentos negativos influenciam em aparecimento de doenças sérias, doenças no fígado, no estômago, não é novidade para ninguém, né? Gastrites nervosas, úlceras, depressão, problemas cardíacos, tudo alimentado por sentimentos negativos. Se chega aí o corpo, né? O que a doutrina espírita traz para nós é que o corpo é o detergente da alma, né? Porque era como se purgasse, era como se primeiro fizesse as primeiras impressões, né, no corpo para chamar a atenção da gente, para quê? A gente procurar um processo de limpeza da alma, do espírito, através desse sinal que aparece no corpo, que é a doença. Mas tem vezes que a gente não escuta, continua abusando, abusando, abusando. Aí, em vez de lesionar só o corpo, lesiona também o perispírito. E pode comprometer outra reencarnação. Por quê? É a mesma coisa de eu ir fazer um bolo e ter um furinho lá na forma, né? Não vai dar para fazer o bolo bonitinho. Vai ter uma parte comprometida. E aí, na outra reencarnação, o corpo pode vir comprometido não porque Deus castigou, mas porque eu abusei, eu comprometi o meu perispírito e aí não tem jeito, é lei natural. Ué, como é que eu vou fazer gelo se a forma estiver faltando um quadradinho? Não vai ter, né? Ou se o quadradinho estiver pela metade. Então a gente vê aí vários casos, né? Que lógico a gente não pode generalizar, mas Kardec usa isso até de exemplo lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai trazer o raciocínio sobre a reencarnação. Como que eu vou explicar crianças que não têm débito nenhum, né, nessa existência, na vida, né? Que não usaram de nenhum tipo de vício, que nem tem poder de decisão, que já nasce com doença. Às vezes doença cardíaca, às vezes doença no fígado, às vezes com câncer, às vezes vem e fica tão pouco tempo. Onde que estaria a justiça divina se isso não fosse explicado por reencarnação, por causas anteriores a essa existência? Não tinha. Deus não ia ser justo, né? Por quê? E ele faz o raciocínio até inverso, porque às vezes a gente tem um pensamento assim também que quando a criança morre, né, como ela não tem pecado, ela vai direto para o céu. Então, se existisse, né, céu e inferno da maneira que pensamos, uai, por que Deus criou alguém então que não teve nem chance de errar
e já levou direto para o céu. Era melhor então eu ter nascido, não ter tido chance de errar, e já garantia meu lugar na eternidade, né? Em nenhum caso, em nenhum desses dois, dá para explicar a justiça divina. É tudo mérito ou consequência negativa, dependendo das nossas ações. Então aqui está falando desse cuidado, né, do corpo físico, que é preciso ter. Continuando. Como não, meu amigo, interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representam uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos a essa máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos da espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Então, em todas as colônias, né, gente, de expressão elevada, tem esse departamento lá responsável pelo planejamento do corpo físico. Por que aqui fala de expressão elevada? Um lugar organizado, né, onde tem os trabalhos, onde as coisas funcionam de acordo, né, com a lei divina, mas assim, de forma cuidadosa, né? Porque tem também os abusos, nós já vimos aí, reencarnações compulsórias, né? Dependendo das vibrações que o futuro pai e mãe se encontram, dependendo do local, às vezes, né, cumpre aí, pega missão que nem era para ser dele, mas pega, porque estava no local errado, na hora errada, mas por escolha, né? Recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores. E indaguei. Olha aqui, pai de André Luiz. Estava numa zona inferior. Vocês lembram que lá no nosso lar, a mãe dele ainda ajudava, orando lá para o pai, porque o pai ainda estava perdido, né, em zonas inferiores. Aí o André Luiz preocupou com o pai dele, porque o Alexandre falou lá em cima que eram colônias de expressão elevada. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir à pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira romagem terrestre, na última, né, passada na Terra, voltou, faz algum tempo, à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando: compreendemos. Se for ele, criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Neste caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Parágrafo um pouco grande, né, gente? O que ele falou aqui então? O que ele explicou? Olha, o pai de André Luiz, né, voltou então em situação complicada. Voltou para a romagem terrestre
situação complicada. O André Luiz perguntou assim, então, olha, meu pai estava numa zona inferior, tanto que ele voltou nessas condições. Significa que ele não teve auxílio? Aí o mentor, aqui é até bonito isso. O mentor fala assim, olha, se ele voltou, né, nessas condições, mesmo estando lá numa zona inferior, é porque teve um trabalho intercessório de alguém, né, com elevação assim, até acima do normal. E foi o caso da mãe de André Luiz, né, que intercedeu por ele. É Veneranda que ela chama? Ministra? Não, Veneranda era ministra? Não sei, eu sei que a mãe do André Luiz era também, eu acho que a Veneranda era ministra, não sei, não é ela. A mãe de André Luiz era um espírito evoluído, né, gente? Então ela faz essa intercessão, né, e por isso ele consegue voltar. Olha que interessante, quando o espírito é sofredor, né, até sendo sofredor, vem não um amparo comum, mas um amparo mais elevado. Olha a misericórdia de Deus, né? Aqueles mais dificultosos é o que Deus tem mais cuidado. Não é à toa que Jesus preocupava, né, gente, com as prostitutas, os doentes, os publicanos, aqueles renegados pela sociedade, né? Eram os que Jesus mais preocupava. Por quê? Esses precisavam do verdadeiro auxílio, da misericórdia, né, de Deus. Então aqui tudo indica que foi nessa primeira condição. Ele voltou por causa de uma intercessão. Se teve essa intercessão, ele também teve o auxílio para esse processo reencarnatório. Mas olha, isso, né, a justiça divina, a lei divina, é sempre misericórdia e justiça disso. Ele teve o trabalho, ele teve o auxílio do mais alto escalão. E mesmo assim a situação que ele voltou não era das melhores. Quer dizer, o auxílio foi a bênção só para ele ter a oportunidade dele mesmo pagar ou resgatar os débitos que ele cometeu. Ninguém fez nada por ele, assim, de pagar aquilo que ele deveria, né? Que o Cristo fala, ceitil por ceitil, cada um. Igual quando Jesus fala lá com Pedro, né? Satanás te solicitou para joeirar como trigo. E eu pedi a meu pai que te desse fé e te fortalecesse na caminhada. Jesus, amigão, hein? Não pediu para tirar a aprovação, não. Pediu para dar fé. Então é a mesma coisa aqui. Precisamos, né, de arcar com os nossos débitos. É a responsabilidade que nos cabe. Não vai ser feito nada sem o nosso mérito. Ninguém vai carregar a gente na palma da mão e levar para onde temos que ir, porque senão onde estaria o mérito? É outro questionamento que Kardec faz também. E aí lembra daquela pergunta lá, quanto os espíritos interferem em nossa vida? A resposta é mais do que podeis imaginar. Aí Kardec pergunta, mas eles, então, de vez em quando fazem para a gente as coisas? Não. Eles auxiliam, né, direcionam, ajudam, mas cada um é responsável por aquilo que deve fazer. E nós vamos ver a aplicação prática disso, gente, nesse mesmo livrinho aqui lá para frente. Não sei se alguém já captou aonde, mas tem uma parte que mostra claramente os espíritos interferindo não, ajudando em uma situação, mas sem interferir em nada. E aí, né, o outro caso é, se ele fosse uma alma mais estruturada, o pai de André Luiz, duas situações. Ele não teria reencarnado naquelas condições e ele teria recebido o auxílio de colônias tipo a do André Luiz. Aqui eles estavam lá. Por quê? Aí é aquela pessoa que já está mais direcionada, que ela mesma consegue procurar auxílio. Não é um sofredor, né, que Deus meio que tem que tirar do abismo, tem que levantar e pôr para caminhar. Não. É por isso que à medida que vamos evoluindo, maior responsabilidade. Porque já temos ciência do que temos que fazer. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração.
fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, cercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. O desenho, né, gente, o tipo que fizeram essa escultura, aqui o André Luiz falando do corpo masculino, né, a algo divinal. Aí ele começa a dar detalhes. Fixei-lhes as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minucências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali, formada em fibras radiosas. Aí aqui, gente, começa uns negócios aqui que é ler só pra gente passar, porque entra anatomia aqui, né? André Luiz era médico, para ele era fácil isso aqui. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos eram mais brilhantes. Do exame de superfície passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Oh, os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acidentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Aqui ele está dando detalhes, né? Então, assim, resumindo isso aqui, gente, esse modelo lá, ele conseguiu ver tudo, desde a parte externa, de músculo, fibra, até a parte interna, com veias, com vasos sanguíneos, órgãos, e ainda tinha diferença de cor. O sangue venoso, que é aquele com gás carbônico, né, que a gente respirou, é o sangue que precisa ser purificado, acinzentado as partes que tinham ele, e o sangue vermelho, que é o sangue arterial, né, que é o que tem oxigênio, o que vai até os nossos músculos, o que já é purificado e destacado em vermelho, é o que estava descrito aqui. A única coisa que eu sei disso aí. A única coisa que eu sei desse parágrafo. Surpreendido, rendi silencioso, preito de admiração à sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz férica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo,
descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande ciático. Medula espinhal até o plexo sagrado. Eu imagino que aqui, gente, né, ele está descrevendo aí o sistema nervoso. Quando ele fala plexo sagrado, eu imagino que está falando do nosso chakra principal, esse que fica aqui, né? Que ele fala da espinha dorsal, quer dizer, da coluna ali, o sistema nervoso subindo até esse plexo sagrado, que é o nosso chakra principal. Deixa eu só ver aqui se tem muitos parágrafos falando dessas coisas mais específicas. Não, só mais um. Aguenta a mão aí. Só esse agora que está falando de coisa, de palavra complexa aí do corpo humano. Transferi muito minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação. Parecia estrelas, então, gente. Olha isso. Entre as peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. O sistema endócrino, isso aí eu sei também, ele está relacionado com as glândulas do corpo. Então, André Luiz estava observando as glândulas. Ele observou essa primeira que tem aqui, epífise, até, aí no modelo masculino, até as glândulas responsáveis no aparelho reprodutor. Então, fez uma análise total ali. Núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila, atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequeno sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Aqui tem uma sutileza nesse negócio. Lá no modelo masculino ele falou do aparelho, né, do sistema nervoso, pegando a espinha dorsal até o plexo sagrado, onde é o chakra, né, gente, que coordena o nosso corpo. Aqui então ele falou de uma questão energética. Aqui ele está falando de uma questão fisiológica, da glândula principal que coordena o restante. E ele assemelha isso a uma constelação. É o próprio André Luiz que vai falar para nós lá no Missionários no Evolução em Dois Mundos. É ele. Ou é o Emmanuel? Agora não recordo não. Mas aquela frase assim, do átomo até o arcanjo, todos regidos pela mesma lei de atração divina. Pela mesma lei divina de atração. Do átomo ao arcanjo. Quer dizer, quando a gente pega, por exemplo, uma órbita, né, solar, quando a gente pega modelos atômicos, desde do macro até o micro, às vezes tem a mesma forma, gente, só que em pequena escala e grande escala. Aqui ele está fazendo uma comparação da disposição das glândulas como se fossem constelações. Então é mais uma marca, né, da obra divina, em escala superior e em escala inferior. E falando dessa coordenação, a epífise coordenando como se fosse o Sol, aqui ele não está falando só de uma constelação, mas de um sistema solar, como se fosse um Sol que coordenasse o restante. E tem uma parte que ele fala como se recebesse energia, né? Como se recebesse, quer ver onde fala aqui?
específica, suas expressões vibratórias. Transferindo sobre o sistema desde epífise situado no hemisfério cerebral, até alguns funcionadores. Belo sistema luminoso, semelhante a pequenos vasos. Aqui, ó. Desde a epífise, no segundo período aí, situado entre os hemisférios cerebrais até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena. Antena é o que, gente? Capta, né, coisas. Então, as sutilezas, né, que às vezes a gente passa rápido e não consegue pegar aí quando não é num estudo. Mas antena quer dizer ligação, energia. Antes lá ele falou de plexo, de chakra, que é energia, e falou de antena, quer dizer, a gente captar energias. Aqui está falando também, a gente pode lembrar um pouquinho de mediunidade, né? Uma dessas aqui, ó, é a glândula do médium, né? A glândula que auxilia na mediunidade, que o próprio André Luiz vai falar para nós. É que capta também. Então é importante cuidar também do espírito para captar coisas boas. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Essa parte que é legal, gente. André Luiz então olhou para o aparelho genital, né, das duas figuras, e ele ficou encantado porque tinha uma luminosidade saindo ali, como se fosse uma suavidade, como se fosse uma coisa bela assim. E aí ele ficou assim, né, olhando, ficou na dúvida e tal. Olha o esclarecimento do instrutor Alexandre. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, existe ainda muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas, do homem e da mulher. Que bonito isso, né? A gente, então, a humanidade, né, desde muito, que vulgariza tanto, né, gente, que colocou como pecado, porque nós mesmos usufruímos de maneira errada de algo que é um dom, é uma bênção divina e, né, a comparação que é feita aqui é que a gente imagina que o repouso, né, quando a gente está encarnado, que o repouso é no céu, né, e que a gente vai, depois do desencarne, vai ter essa bênção e tal. Para eles lá é o contrário. Quando reencarna é a porta redentora para o trabalho salutar de regeneração. Quer dizer, é como se fosse o inverso, né? É como se estar aqui fosse a salvação. E para isso precisa do concurso masculino e feminino em união. Por isso para eles é sagrado, é uma bênção. Não teria como resgatar débitos, purificar-se através. Olha o que fala aqui, ó, Evangelho. Terra prometida do serviço redentor. Desde lá depois do Gênesis aqui tem Êxodo, né, a busca da terra prometida, embora simbolizasse algo material, né, a busca do reino de Deus
como algo material, terra prometida e reino de Deus se equivalem, né? São denominações diferentes, dependendo de um período da humanidade. Então, antes era terra prometida, que ele fala aqui, ó, do serviço redentor, quer dizer, de transformação. E também lá no livro Boa Nova vai ser dito para nós que o reino de Deus é a obra divina realizada no coração do homem. Então, é por isso que é importante a nossa terra, o nosso corpo e esse processo que estamos vivendo. Por quê? Só através dele que vamos ter acesso a esse reino de Deus, ou terra prometida, que não é material, que é redenção, transformação de nós mesmos. Compreendi com um novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. André Luiz, sem querer aqui, né, gente? Lembrou assim lembrou com compaixão e tal, mas o Alexandre percebeu que estava tendo um pouquinho de julgamento, né? Que é o que a gente faz ainda. Às vezes a gente tenta, né? Fazer assim, pensando no sofrimento e tal, mas lá no nosso inconsciente, devido a limitações, né? Algo natural para o nosso estado, a gente ainda tende a julgar, a pensar, nossa, mas por que faz isso? Sabe que vai dar errado, por que continua fazendo? Não é assim. A doutrina espírita já me ensinou que não é. Fulano está perdido e tal. Não. Alexandre fala assim, olha, já é sofrimento demais. Só de estar nessas atitudes erradas já é sofrimento demais. A nós não cabe, né, julgar. Vai lá, Dona Silvia. Ô, Tiago, então quer dizer que, igual naquela época mesmo, que eles iam em busca da terra prometida. Quem estava acompanhando em busca dessa terra prometida, estava confiando em Deus e fazendo o melhor possível, esse aí, vamos supor, ele morreu antes de chegar na terra, ele já estava com a terra, ele recebeu a terra prometida, que a terra não era a terra material, era a terra íntima, né? Então eles receberam essa terra prometida. É isso? É isso mesmo. Tanto que se a gente for pegar, né, o exemplo clássico aí, o Moisés, né, que foi o que conversava diretamente com Deus lá, coitado, por causa de uns 2 deslizes que ele deu lá, um Deus, né, uma figura, como se diz, mais tenaz, uma figura assim mais punitiva, né, daquele Deus do Antigo Testamento, que nós colocamos essa figura. Falou assim, então tá, você fez isso, você não vai ver a terra prometida. Mas a terra material. Ele, ainda, pelo fato de não ver a terra material, olha que é até complicado, é meio paradoxal. Ele não viu a terra material. Isso foi uma expiação, entre aspas, uma penitência, podemos dizer. Foi um pagamento de débito por ele ter desviado em algum momento na terra. E ai, né, daqueles que saem daqui para pagar os débitos depois, né, gente? O ideal é pagar aqui mesmo, quer dizer, já quitou tudo. Então, nesse ponto de vista que a senhora trouxe, achou a terra prometida. Aonde?
na vida verdadeira, através da redenção e do aprendizado. Né? Não viu a terra material, mas essa é a que menos importa. Né? Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou os cuidados de Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. 19:59, nós vamos parar nesse parágrafo aqui, porque aí já vai entrar em outro assunto, né? Aqui eles vão começar então a ver casos específicos, né, desses trabalhos lá nessa colônia. É bom que vai condizer também com o nosso tempo. Deixa eu marcar aqui onde nós paramos. Alguém quer comentar algo, gente? Olha, nós ainda temos muito para ler do Missionários à Luz, tá? Eu só estou lembrando que a gente não tem pressa, eu não tenho, mas se vocês acharem que à medida aí que o tempo for passando está ficando massivo ou cansativo, a gente pode resumir e voltar lá para o Gênesis. Para mim não tem muita diferença. De qualquer forma, lendo um ou outro, a gente aprende muito, né? Mas fiquem à vontade para sugestões, tá, gente? Para não ter... Porque às vezes fica muito cansativo, né? Ficar lendo assim, direto. Mas a parte boa a gente está chegando agora também. Então, ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Ok, tá tudo certo, ok. Não tá cansativo, não. Então tá bom. Também não acho não, né, Liana, que é tudo... A gente é muito... Né, a gente não sabe mesmo. E à medida que você vai lendo e tem uma pessoa para explicar, é tão bom que a gente Exatamente. vai aprender. Né? Exatamente, porque quando a gente está lendo, às vezes a gente não entende alguma coisa. E se você está lendo e explicando, é mais fácil para a gente, né, dona Silvia? Certíssimo, senhora. Vamos continuando então. E, além de tudo, né, gente? Não estamos saindo do foco que é Gênesis. Sempre conseguimos assimilar, né, com o livro maravilhoso. Vamos então agradecer a Deus e levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos cobrindo com a sua misericórdia, com a sua paciência. Jesus, Mestre e amigo, abençoe os nossos lares, nossa vida, abençoe a nossa vizinhança, nossos animais de estimação, os nossos amigos, principalmente os nossos inimigos. Senhor, com a sua luz e com a sua paz, ilumine os corações mais necessitados, aqueles que ainda não te conhecem, e principalmente os que, mesmo te conhecendo, ainda insistem no mal. Senhor, que a sua misericórdia abençoe cada um de nós, nos proporcione mais momentos de aprendizado e, acima de tudo, nos dê boa vontade, bom ânimo, não só para ter o interesse em aprender, em discutir, mas principalmente em colocar em prática. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, até Boa semana noite. que vem. Beijo, boa Obrigada, noite. boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.